Olá a todos. Conforme a situação no Afeganistão vai ficando cada vez mais complicada, o presidente americano Biden se vê com decisões extremamente complexas para fazer. A saída das tropas americanas acabou gerando um incômodo muito forte entre aliados, com críticas pesadas de França, Alemanha e Reino Unido, mas também com muitas dúvidas que ficaram para a Índia, por exemplo, que se vê como uma das principais prejudicadas dentro dessa instabilidade que vem se criando no Afeganistão. Apesar da saída, os Estados Unidos acabaram de perceber que tem um inimigo novo, complicado, dentro do Afeganistão, que não é o Talibã, que é o Estado Islâmico K, ISIS-K. O ISIS-K foi responsável pelo atentado à bomba no aeroporto de Cabul, e nesse fim de semana um novo atentado quase ocorreu. Porém, as forças de inteligência americana identificaram um carro-bomba nas proximidades do aeroporto e um drone conseguiu atingir o carro antes que ele explodisse no aeroporto, gerando mais mortes, assim como gerou na vez passada. O Biden ele percebe que não tem como sair do Afeganistão completamente, porque o Afeganistão não sai dos Estados Unidos. E isso é um ponto muito chave. E a forma agora como a geopolítica da região está sendo formada aumenta ainda as razões pelo qual vai ser muito difícil que ele deixe o Afeganistão como um dos temas primordiais de lado e foque em outras coisas. Primeiro ele tem que decidir qual vai ser a postura americana em relação ao ISIS-K, principalmente se eles vão continuar gerando instabilidade contra americanos que estão dentro do território e aliados afegãos também, e até que ponto o ISIS-K é capaz de transbordar as fronteiras do Afeganistão e gerar um conflito maior em outras áreas da Ásia. Além disso, existe também uma questão em relação ao Talibã. O governo americano vai reconhecer o governo Talibã ou não? Biden vai organizar entre seus aliados uma força-tarefa para impedir ou desestimular outros países do mundo de reconhecer a legitimidade desse governo, enquanto China e Rússia, por outro lado, podem trabalhar no sentido oposto. Isso é um problema também que ele vai ter que pensar como é que vai resolver. Por fim, o envolvimento da China e da Rússia com o governo Talibã faz com que esse seja um assunto que não vai deixar a mesa do Biden tão cedo. Primeiro que isso também pode gerar dois caminhos. O primeiro é que a China e a Rússia eles podem passar a ter um controle estável, dependendo da relação que eles desenvolvam com o Talibã, e que isso pode acabar gerando instabilidade constante para os aliados americanos na região, como a Índia. Por outro lado, o governo americano também avalia que essa relação entre China, Rússia e Talibã não tem ainda nenhum símbolo de confiança entre as partes e que pode acabar atraindo a China e a Rússia para um problema que eles também não vão conseguir deixar de lado e vão ser sugados, tragados por uma situação de instabilidade que vai demandar muito da atenção deles. Nesse lado, poderia vir a calhar para os Estados Unidos que a China passasse a ser responsável por várias das instabilidades e ter que ajudar a resolver isso internamente enquanto os Estados Unidos está fora. Agora, independente dessas escolhas, a postura da Índia é muito importante, porque a Índia é o principal aliado dos Estados Unidos na região. A aliança que cresceu muito ao longo dos últimos 2, 3 anos, ela acaba sendo primordial para a estratégia americana de contenção da China na região, principalmente no Oceano Índico. Agora, a Índia, ela entende que um Afeganistão instável pode gerar um Paquistão instável, que pode acabar aumentando o ímpeto do governo paquistanês de provocar ainda mais a Índia. Segundo relatórios do governo indiano, do Ministério da Defesa, existem algumas suspeitas fortes de que o Talibã teve envolvido em vários dos ataques terroristas que aconteceram na Índia ao longo dos últimos 2 anos. Não nominalmente, mas com participações indiretas. A Índia acusa o Paquistão desses atentados e, segundo a lógica deles, o Paquistão utilizou a logística do Talibã para realizar esses atentados. O governo paquistanês, obviamente, diz que isso não passa de especulações infundadas do governo indiano com o objetivo de prejudicar a imagem do Paquistão no exterior. De qualquer forma, a situação é extremamente complexa, não tem como Biden sair de uma forma suave
desse engodo que ele acabou entrando, e isso é algo que nós vamos ter que acompanhar nas próximas semanas, porque os Estados Unidos pode ter deixado o Afeganistão, mas o Afeganistão não deixou os Estados Unidos.